Queridos amigos, Deus les bendiga em nome de Jesucristo. E eu quisiera compartilhar uma palavra que está em la Epístola a los Hebreos, capítulo 5. Epístola a los Hebreos, capítulo 5, el versículo 11. Em nossa Bíblia Reina Valera, 1960, o título deste passagem está assim: Advertência contra la apostasia. Pero eu quisiera mostrar-lhes como está na Bíblia em português, que está muito interessante o título que os tradutores da Sociedade Bíblica puseram, que disse: Los cristianos hebreus não haviam progressado. Los cristianos hebreus não haviam progressado. É muito interessante o título, porque é justamente o que estava passando, e o autor da epístola a los hebreus estava tratando de mostrar-lhes que eles, aun sendo hebreus e já se haviam creído em Jesucristo, pero eles não progressaram, não desarrollaram espiritualmente. Eles foram os primeiros cristianos que existiram. Os hebreus, eles também, antes de Cristo, eles receberam a palavra de Deus e receberam a responsabilidade de guardar a palavra de Deus e de levar a palavra de Deus ao mundo. E se você sabe da história, solamente siglos, muitos siglos depois que lhes foi entregada as Escrituras, que eles decidiram traduzi-las ao grego, não? Chamada a versão de los 70, que eram 70 tradutores. E eles, só depois de muitos, pero milênios, quase, que eles traduziram a Bíblia, o Antigo Testamento, melhor dito, ao grego, que seria um idioma, uma língua universal em aquele entonces. Seria como o inglês hoje, ou como o espanhol em las Américas. Então, eles não cumpriram as ordens de Deus. Eles se quedaram muito retrasados espiritualmente, porque o povo que não era judío, o povo que nunca havia sido hebreu, o povo de origem pagano, eles se desarrollaram muito mais espiritualmente, não? A igreja cristiana cresceu tanto com os gentios que a igreja cristiana que não provenia de los judíos, de los hebreus, rebassou, cresceu muito mais que a igreja de los hebreus, de los cristianos judíos. Por quê? Porque eles não avançaram. A lo mejor eles se quedaram muito amarrados, por lo que eu entendo da epístola a los hebreus. Eles se quedaram muito atados, muito amarrados a las tradições do Antigo Testamento. Eles se quedaram muito atados e preocupados com que os demais judíos, amigos suyos, iban a decir de eles. Porque na época, quem abandonava o judaísmo, quem abandonava aquelas crenças do Antigo Testamento e se quedava com Cristo, era motivo de persecução, era motivo de ser excomulgado, era maldecido, era perseguido, era caluniado, sofria as mais cobardes persecuções. É como hoje dia, não? É como hoje dia. Então, eles abandonavam a religião de los judíos, del judaísmo, e veniam para Cristo, pero eles sofriam muito
E a lo largo de suas vidas, eles não se desarrollavam, porque a lo mejor eles quedavam com suas dúvidas, com suas incertidumbres. Porque os judeus afirmavam, hasta mesmo basados en el Antiguo Testamento, que solamente os judeus eram el pueblo exclusivo de Deus, que não havia outro pueblo de Deus. Quando um cristiano judeu dizia, não, a igreja é o pueblo de Deus, eles diziam, não, tu estás equivocado e tu não vas a ser salvo, tu não vas a estar com Deus, porque o único pueblo de Deus que existe são os hebreus. E tu deixaste de ser hebreu, ou melhor, tu deixaste de ser judeu para ser cristiano. Os judeus que se convertiam a Jesus deixavam todas aquelas tradições, todos aqueles detalhes da lei de Moisés, todos aqueles detalhes das costumbres, de las cerimônias, de las fiestas, não? Aquelas roupas, aquelas vestimentas, aquelas vestiduras. Eles deixavam de usar aquelas tradições antigas, não? E se volviam livres de todo aquilo, de todos aqueles detalhitos, não? Que a religião, que a tradição do judaísmo ensinava, aqueles símbolos, não? Que agora eles entendiam bem, bajo a luz do Novo Testamento. Então, isso causava em los judeus muito escândalo. Eles maldeciam, eles diziam que eles eram endemoniados, não? Que eles agora estavam perdendo a visão. Você sabe que o judaísmo sempre creyó, o Antigo Testamento mostra isso, sempre creyó que uma señal de estar bem com Deus é que a pessoa iba a estar rica. A pessoa seria rica. Se uma pessoa não era rica, não, rica de dinheiro, então ele era considerado um maldecido. Não? Só os judeus pensam assim hasta hoje. Não? Hasta hoje. Eles pensam que aquele tanto que aquele judeu que não é rico entre eles, ele pouco a pouco vai sendo rechaçado, puesto de lado, porque os demais lo consideram como um maldecido. Ele não é bendecido, porque para o Antigo Testamento, para a visão do judaísmo, riqueza é sinal de bendição de Deus. Então, quando Jesus vino, ele cambiou estas coisas. Ele cambiou completamente este paradigma, esta visão. Ele cambiou completamente. E os cristianos que se convertiam, não? E os que eram ricos, eles deixavam tudo para sair predicando a palavra de Deus. Eles distribuíam suas riquezas a los demás. Eles não quedavam parados em uma cidade. Eles não quedavam. A maioria saía, deixava tudo e saía predicando a palavra de Deus. Então, eles eram considerados maldecidos. A maioria do cristianismo cresceu muito entre os pobres, não? Cresceu muitíssimo entre os pobres, entre a nobleza também, pero entre os pobres o cristianismo abundou. E as pessoas que viviam em uma situação não tão prosperada, não tão rica, eles creiam em la chegada, em la venida del reino de Deus. E eles não se importavam se sua situação econômica atual era tão rica ou não. Eles se importavam em saber que eles estavam vivendo neste mundo de passo, que iam a sair logo deste mundo e que o reino de Deus vendria. Então, isso deixava os judeus muito confundidos e maldiciendo e, enfim, perseguindo o pueblo e principalmente aqueles judeus que se convertiam a Jesus. Então, disse aqui, o autor da epístola a los hebreus disse: acerca de esto temos muito que dizer e difícil de explicar,
porquanto os habéis hecho tardos para oír. Eles eram muito flojos para oír o Evangelho. O Evangelho era o mensagem de Jesucristo, diferente da lei, que era o mensagem antigo. Porque devendo ser já maestros, depois de tanto tempo, tenéis necessidade de que se os vuelva a ensinar quais são os primeiros rudimentos de las palavras de Deus. E habéis chegado a ser tales que tenéis necessidade de leite e não de alimento sólido. Então eles não cresceram, se quedaram bebês. Eles deviam ser maestros, já deviam ser maestros. Eles já deviam ensinar aos demais. Tanto tempo que eles já haviam escutado de Jesus. E eles não se desarrollaram. Alguns se converteram, outros não se converteram, só se quedaram convencidos, não? Convencidos intelectualmente, pero não se entregavam. Custava muito que eles se entregassem completamente. Não? Eles se quedavam amarrados àquelas tradições do Antigo Testamento. E o cristianismo, em los primeiros siglos, estava claro que cristiano e judaísmo não se mesclavam mais. Só neste último siglo que nós vivimos, desde 1900 hacia os tempos de hoje, é que está de novo, não, se mesclando pouco a pouco o judaísmo dentro das igrejas. As igrejas pensam que necessitam do judaísmo para ser mais bendecidas. Mas isso é mentira. O cristianismo, durante 1900 anos, anduvo solo e muito bendecido e muito bem, sem nenhuma influência do judaísmo e de sua antiga mensagem. Pero os homens, para querer, não, para querer a glória deste mundo, estão volvendo a mesclar e confundem as pessoas, confundem completamente a gente. A gente se queda confundida, porque não entende que o Antigo Testamento foi completamente ressignificado, tem um novo significado. Toda a enseñança do Antigo Testamento está completamente desatualizada. A verdade do Novo Testamento, o mensagem do Novo Testamento, é a tradução do Antigo Testamento. Então, mostra realmente o que todo aquilo simbolizava. E hoje não necessitamos mais de símbolos, porque hoje temos as coisas realmente como são. Então, um exemplo que eu lhes digo, por exemplo, é o candelabro, o candeeiro, não? O candelabro com aqueles 7 braços. Aquilo era símbolo do Espírito Santo. Não? Hoje temos o Espírito Santo adentro de nós outros. Hoje não necessitamos um símbolo, porque eu já o tenho adentro meu. O símbolo é muito bonito, pero aquilo não me traz suerte, não me traz nada. Não me traz nada. Não? Aquele símbolo não me traz nada. Por quê? Porque hoje eu tenho o Espírito Santo adentro meu. Então, todo o Antigo Testamento foi repaginado, não? Através das palavras de Jesus. E no final, se você acompanha comigo Hebreus, na Epístola a los Hebreus, capítulo 13, versículo 13, ele diz: salgamos, pues, a ele, a Jesus, fora do campamento, llevando su vitupério. Então ele estava dizendo: salgam deste sistema, deste campamento, deste judaísmo, salga fora destas cositas, porque você vai encontrar a ele allá afuera. Não?